Minha mãe anunciou que meu bebê era da minha irmã infértil. Minha mãe anunciou que meu bebê pertencia à minha irmã infértil. Quando me recusei, elas iniciaram uma campanha implacável para tirá-lo de mim. Esta manhã, minha irmã estava sentada do lado de fora da nossa antiga casa no carro dela, balançando uma boneca e olhando para o nada. Alguém já tentou tirar seu bebê de você? Quando contei à minha mãe que estava grávida, ela sorriu e disse: momento perfeito, os tratamentos de infertilidade da sua irmã falharam novamente. E eu já prometi a ela que você teria um bebê para ela. Entre aspas. Fui criada vendo minha mãe dar tudo o que eu tinha para minha irmã mais velha. Quando ganhava brinquedos de Natal, minha mãe me deixava brincar com eles por uma semana antes de dá-los para Rose porque ela precisava mais deles. Pensei que fosse apenas favoritismo até perceber que minha mãe realmente acreditava que eu existia para apoiar Rose. Ela dizia às pessoas que eu era assistente da Rose e que Deus lhe deu 2 filhas para que uma pudesse apoiar a outra. Quando Rose se casou e não conseguiu engravidar, minha mãe começou a dar dicas sobre outras opções. Ela olhava para minha barriga durante os jantares de família e dizia a Rose para não se preocupar, porque as soluções apareciam quando ela tinha fé. Eu era muito ingênua para entender o que ela queria dizer. Pensei que ela estava falando sobre ovulação, não que ela já havia decidido que meus futuros filhos pertenceriam à minha irmã. Meu marido Lucas e eu estávamos tentando há 1 ano quando finalmente engravidei. Queria contar mais tarde, mas Lucas insistiu. Alegria compartilhada. Quando contei à minha mãe no jantar de domingo, ela juntou as mãos e se virou para Rose. Viu? Eu disse que Deus providenciaria. Rose começou a chorar de alívio enquanto minha mãe explicava que eu daria o bebê à minha irmã após o nascimento. Ela já havia dito a Rose que eu concordara com esse plano meses atrás. Levantei-me tão rápido que derrubei minha cadeira. Disse a elas que estavam loucas se pensavam que eu daria meu bebê. O rosto da minha mãe ficou frio. Ela me lembrou de todos os sacrifícios que Rose havia feito. Como ela desistiu dos sonhos de carreira para tentar ter um filho. Como seu casamento estava fracassando por causa do estresse. Você pode ter mais bebês, disse mamãe. Esta é a única chance da Rose. Lucas pegou minha mão e saímos, enquanto Rose chorava dizendo que eu estava roubando seu bebê. Nas semanas seguintes, mamãe ligava constantemente. Deixava mensagens de voz contando como Rose estava devastada, como eu estava matando minha irmã por ficar com o bebê. Enviava fotos do quarto que Rose já havia decorado, das roupas que havia comprado, do nome que havia escolhido. Quando bloqueei seu número, ela começou a aparecer no meu trabalho. A segurança teve que escoltá-la para fora quando ela tentou me seguir até o banheiro para me fazer entender. Decidimos que precisávamos ficar o mais longe possível delas antes do bebê nascer. Lucas conseguiu uma transferência para outro estado e partimos sem contar a ninguém. Dei à luz nosso filho em um anonimato tranquilo. Por 6 meses fomos uma família normal. Então, a mãe do Lucas mencionou acidentalmente o bebê para alguém da nossa cidade natal. Em poucos dias, mamãe nos encontrou. Trouxe Rose, que havia perdido peso e parecia assustada. 6 meses, sussurrou Rose. Estive esperando por 6 meses pelo meu filho. Ela estava vivendo como se o bebê fosse dela, contando a todos sobre o filho que havia sido temporariamente colocado comigo. No mundo dela, ela já era mãe dele. Mamãe explicou calmamente que o marido da Rose a deixaria se ela não chegasse em casa com um bebê. Seu casamento, sua sanidade, sua vida dependiam de ter seu filho. Tentei bater a porta, mas Rose colocou o pé no caminho. Por favor, implorou. Me deixe visitá-lo. Você pode ser a tia dele. Me deixe cuidar dele de vez em quando. Ela realmente pensava que estava sendo generosa. Quando ainda me recusei, a expressão da mamãe endureceu. Disse que se eu não entregasse o bebê voluntariamente, elas o levariam de qualquer jeito. Rose alegou ter meu consentimento como barriga de aluguel, com a papelada já registrada. Elas tinham contratos falsos e e-mails, um rastro de documentos provando minha promessa do bebê. Lucas chamou a polícia, mas mamãe e Rose saíram antes deles chegarem. A polícia disse que sem ameaça imediata, era uma questão civil. Contratamos um advogado que disse que os documentos falsificados eram obviamente falsos, mas ainda precisariam ser contestados no tribunal. Esperando pela audiência, minha mãe piorou. Ligou para o CPS alegando que éramos traficantes de drogas. Contatou o empregador do Lucas dizendo que ele havia roubado dinheiro. Entrou com um pedido de custódia de emergência como avó preocupada com uma criança em perigo. Cada denúncia falsa exigia investigação, drenando nossas economias em honorários advocatícios. Enquanto isso, Rose começou a aparecer em todos os lugares. No supermercado, no pediatra, no parque. Ela seguia à distância, tirando fotos, estudando nossas rotinas. Tocava nele a cada encontro de nossos olhos. Não conseguia dormir, constantemente verificando as fechaduras com medo de sair de casa. Lucas começou a faltar ao trabalho para nos proteger, o que seu chefe não entendia. Então chegou a carta do advogado da Rose. Ela estava processando por custódia baseada em alienação maternal. O acordo de barriga de aluguel falsificado foi anexado junto com declarações de amigos da família jurando que eu havia prometido o bebê a Rose.
Minha mãe convenceu metade da cidade de que eu roubei o filho da Rose, sendo uma barriga de aluguel. O advogado disse que poderíamos lutar contra isso, mas levaria anos e custaria tudo. Ou poderíamos chegar a um acordo extrajudicial com um cronograma de visitação que começaria nos fins de semana e se expandiria com o tempo. Estávamos sentados na sala, exaustos e quebrados, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi Rose segurando uma cadeirinha. Atrás dela estavam minha mãe e 2 homens que não reconheci. Estamos aqui para a visita noturna do bebê. Rose bateu na porta. A ordem judicial foi assinada. Minhas mãos tremiam enquanto checava meu telefone. Nosso advogado enviou um SMS de emergência. O juiz havia concedido visitação temporária até a audiência completa começar imediatamente. Lucas estava ligando para a polícia enquanto eu segurava nosso filho, mas sabia que teriam que cumprir a ordem judicial. Rose bateu novamente, mais forte desta vez. Abra, disse suavemente. Mamãe está aqui para te levar para casa. Atrás dela, minha mãe sorriu. Elas ganharam essa rodada. E todas sabíamos que uma vez que Rose o tivesse, mesmo por uma noite, ela nunca o trouxe de volta. Segurei meu filho mais forte enquanto a voz do Lucas aumentava no telefone com o 190. Minhas pernas estavam fracas, mas me forcei a ficar de pé. Através da porta podia ouvir Rose cantando uma canção de ninar, a mesma que minha mãe costumava cantar para nós quando éramos crianças. O som me fez estremecer. Lucas desligou e veio até mim. Sua mandíbula estava tão fechada que eu podia ver o músculo saltando. Ele estendeu a mão para pegar nosso filho e eu o deixei pegá-lo. Meus braços tremiam de segurá-lo tão forte. Os olhos do Lucas encontraram os meus e viu o mesmo medo refletido lá, mas também determinação. A polícia chegou em minutos, embora parecesse horas. 2 policiais se aproximaram da nossa porta enquanto Rose recuava, agarrando a cadeirinha vazia no carro como se fosse um prêmio. Minha mãe estava atrás dela, uma mão no ombro da Rose, sua expressão serena, como se tudo isso fosse perfeitamente normal. Abri a porta antes que pudessem bater novamente. A primeira policial, uma mulher com olhos gentis, olhou de nós para o grupo no nosso gramado. Ela pediu para ver a ordem judicial. Rose praticamente a empurrou, suas mãos tremendo de excitação. A policial leu cuidadosamente enquanto seu parceiro observava. Via franzir a testa a cada linha. Ela entregou a ordem ao parceiro e então se virou para explicar que a ordem parecia legítima, mas que tinha preocupações sobre as circunstâncias. Ela perguntou se tínhamos representação legal. Lucas deu o número do nosso advogado. Enquanto ela se afastava para fazer a ligação, Rose se aproximou da nossa porta. Podia ver o desespero em seus olhos, a maneira como ela olhava além de mim, procurando seu bebê. Mamãe sussurrou algo em seu ouvido, e Rose assentiu rapidamente. A policial voltou depois do que pareceu uma eternidade. Ela nos disse que nosso advogado estava a caminho e nos aconselhou a não seguir a ordem até ele chegar. O juiz que assinou era conhecido por aprovar automaticamente moções de emergência sem revisão adequada. Nosso advogado suspeitava que a ordem não resistiria ao escrutínio. O rosto da Rose se contraiu. Ela começou a lamentar sobre seu bebê. Como havia esperado tanto tempo, como estávamos a torturando. A máscara da mamãe finalmente caiu. Sua voz estava rouca quando exigiu que a polícia seguisse a ordem imediatamente. Ameaçou registrar queixas, pegar suas identificações, processar todo o departamento. O segundo policial se adiantou, sua voz calma, mas firme. Explicou que, dadas as circunstâncias incomuns e as alegações de documentos falsos, eles esperariam pela chegada do advogado antes de tomar qualquer ação. Sugeriu que Rose e seu grupo esperassem no veículo. O rosto da mamãe ficou vermelho. Ela agarrou o braço da Rose e a puxou em direção a um SUV preto estacionado no meio da rua. Os 2 homens que não reconheci seguiram. Um deles continuava olhando para nossa casa como se estivesse decorando cada detalhe. Estremeci e voltei para dentro. Nosso advogado chegou 20 minutos depois, parecendo preocupado, mas determinado. Ele examinou a ordem judicial e imediatamente detectou várias irregularidades. A assinatura do juiz era carimbada, não escrita à mão. O número do processo não correspondia a nenhum no sistema. O mais convincente era que a ordem se referia a uma audiência que supostamente ocorreu naquela manhã, quando os registros do tribunal mostravam que o juiz estava em um condado completamente diferente. Ele ligou para o tribunal diretamente. Após uma conversa tensa, desligou com um sorriso sombrio. A ordem era fraudulenta. Alguém havia usado documentos de aparência oficial e um carimbo roubado para criá-la. O juiz real estava furioso e entraria com as acusações. A polícia tomou depoimentos de todos. Rose parecia genuinamente confusa, insistindo que seu advogado havia lhe dado os papéis. Mamãe manteve sua versão de que eu concordei em ser barriga de aluguel, mesmo quando confrontada com a evidência de falsificação. Os 2 homens que estavam com ela eram oficiais de justiça que Rose havia contratado para testemunhar a transferência. Enquanto a polícia se preparava para partir, eles avisaram Rose e mamãe sobre mais invasões. Tentativas de levar nosso filho resultariam em prisão imediata.
Rose soluçou histericamente enquanto mamãe a levava embora, mas não antes de mamãe se virar para me olhar. Sua expressão estava calma, calculista. Isso não tinha acabado. Nosso advogado ficou depois que todos saíram. Ele expôs nossas opções. Nenhuma delas era boa. Me perguntei o que realmente estava levando mamãe a ir tão longe. Falsificar documentos judiciais não é mais apenas favoritismo. É comportamento criminoso que pode levá-la à prisão. Há algo mais profundo aqui sobre o motivo pelo qual ela precisa tanto que Rose tenha esse bebê. A ordem judicial falsificada ajudaria nosso caso. Mas o processo de custódia da Rose ainda estava avançando. Documentos falsos de barriga de aluguel fraudulentos haviam sido arquivados em várias agências. Descobrir a confusão levaria meses, talvez anos. Ele nos aconselhou a documentar tudo, cada encontro, cada telefonema, cada avistamento. Precisávamos construir um caso hermético mostrando o padrão de assédio e engano. Ele também recomendou que considerássemos uma ordem de restrição, embora tenha avisado que isso poderia piorar as coisas. Naquela noite, Lucas e eu nos revezamos para dormir. Um de nós estava sempre acordado, vigiando as janelas, verificando as fechaduras. Nosso filho dormia pacificamente em seu berço, alheio ao caos ao seu redor. Sentei-me ao lado dele durante minha vez, memorizando seu rosto, com medo de que esta pudesse ser uma de nossas últimas noites juntos. A manhã seguinte trouxe um novo horror. O chefe do Lucas ligou para dizer que ele estava sendo colocado em licença administrativa como parte de uma investigação sobre as alegações de roubo. Embora as alegações fossem obviamente falsas, a empresa tinha que seguir o protocolo. Fomos de 2 rendas para nenhuma da noite para o dia. Comecei a ligar para as creches para avisá-las sobre Rose e minha mãe. A maioria foi solidária, mas disse que não podia recusar um membro da família sem uma ordem judicial. Uma diretora discretamente sugeriu que eu talvez quisesse encontrar uma instituição que não conhecesse nossa história familiar. A implicação era clara. Nenhum lugar seria seguro. Nossas economias estavam se esgotando rapidamente. Entre os honorários advocatícios, a perda de renda e as medidas de segurança que havíamos instalado, estávamos queimando dinheiro a uma taxa alarmante. Comecei a vender coisas online. Qualquer coisa que pudéssemos dispensar. Lucas se candidatou a empregos, mas a investigação pendente deixava os empregadores hesitantes. 3 dias após o incidente da ordem judicial falsa, vi Rose no supermercado. Ela estava no corredor de bebês, passando os dedos em pequenos macacões. Quando me viu, não se aproximou, apenas ficou lá olhando. Larguei meu carrinho e saí imediatamente. Naquela tarde, nosso advogado ligou com notícias perturbadoras. Rose havia preenchido papelada adicional alegando que eu estava mentalmente instável e havia ameaçado machucar o bebê em vez de entregá-lo. Ela havia apresentado depoimentos de 3 testemunhas que supostamente me ouviram fazer essas ameaças. Eram 3 amigas da igreja da minha mãe, que fariam qualquer coisa que ela pedisse. As alegações significavam outra investigação do CPS. Embora tivéssemos sido inocentados antes, cada novo relatório gerava mais papelada, mais escrutínio. A assistente social que apareceu parecia solidária, mas avisou que relatórios repetidos, mesmo os falsos, criavam um padrão que os tribunais notavam. A investigação do Lucas o inocentou em 1 semana, mas o dano já estava feito. Seu chefe disse que, embora acreditassem que ele era inocente, a interrupção no local de trabalho havia sido significativa. Ofereceram-lhe um pacote de indenização se ele pedisse demissão discreta. Sem outra escolha, ele aceitou. Estávamos ficando sem opções e dinheiro. Nosso advogado sugeriu que talvez precisássemos considerar medidas mais drásticas. Talvez devêssemos nos mudar novamente. Talvez mudar nossos nomes. Talvez cortar todos os laços com nossas famílias permanentemente. A ideia de viver escondidos da minha própria mãe e irmã me deixava doente. Mas que escolha tínhamos? Os envelopes chegavam deslizados por baixo da porta sem o cuidado do correio, entregues à mão. Dentro havia fotos do nosso filho no parque, no consultório médico, através da janela da nossa sala. Cada uma estava rotulada com a caligrafia da Rose. Primeiro sorriso, consulta e hora de dormir do meu bebê. A última foto o mostrava dormindo no berço, tirada de fora da janela. Lucas instalou câmeras naquela noite. Mudamos o berço do nosso filho para nosso quarto. Parei de levá-lo a qualquer lugar desnecessário. Éramos prisioneiros em nossa própria casa, com medo de sair, com medo de ficar. Cada carro que passava fazia meu coração bater. Cada batida na porta nos deixava em pânico. Nosso advogado entrou com o pedido de medida protetiva na manhã seguinte. Ele acelerou o processo baseado nas fotos, que até ele achou perturbadoras. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Mamãe e Rose, ele avisou, ficariam piores por estarem encurraladas. Se preparem. Ele estava certo. No dia seguinte, na recepção dos papéis, nossa caixa de correio foi destruída. Os pneus do nosso carro foram cortados. Alguém riscou as palavras "ladrão de bebê" na porta da nossa garagem. As câmeras não capturaram nada além de sombras. A polícia fez os relatórios, mas disse que não havia evidência clara. Havia pouco que pudessem fazer.
Vi-me verificando nosso filho constantemente, precisando vê-lo, tocá-lo, confirmar que ele ainda estava lá. Lucas começou a dormir no chão perto do berço. Ambos sabíamos que estávamos desmoronando, mas não conseguíamos parar. O medo estava nos consumindo. Uma semana antes da audiência da ordem de restrição, minha mãe fez algo que não esperávamos. Ela ligou para os pais do Lucas. Contou-lhe sua versão dos eventos. Como eu havia prometido um bebê a Rose. Como estávamos destruindo a vida da Rose ao manter o que era dela por direito. Ela se pintou como uma avó preocupada tentando manter a família unida. Os pais do Lucas, que até então nos apoiavam, começaram a fazer perguntas. Por que não havíamos lhes contado sobre o acordo de barriga de aluguel? Por que estávamos sendo tão cruéis com Rose? Não poderíamos pelo menos deixá-la nos visitar? Minha mãe plantou sementes de dúvida e elas estavam crescendo. Passamos horas no telefone explicando, enviando-lhes cópias dos documentos falsos, compartilhando as avaliações dos nossos advogados. Eles acabaram acreditando em nós, mas o dano já estava feito. O estresse também se espalhou para a família do Lucas. Minha mãe estava sistematicamente nos isolando de todos que poderiam ajudar. A audiência da ordem de restrição chegou. Sentamos no hall do tribunal, nosso filho em sua cadeirinha entre nós. Podia ver Rose e minha mãe do outro lado com seu advogado. Rose estava esticando o pescoço para ver o bebê. Mamãe estava sentada perfeitamente imóvel, com as mãos cruzadas no colo como se estivesse na igreja. Nosso advogado nos preparou para o que aconteceria. Apresentaríamos evidências de assédio e perseguição. Elas argumentariam que tudo era um mal-entendido, que Rose era apenas uma mulher de coração partido tentando reivindicar o que lhe foi prometido. O juiz decidiria se a ameaça era credível o suficiente para justificar proteção. O que não estávamos preparados era para o colapso total da Rose no banco das testemunhas. Quando perguntada sobre as fotos, ela não negou tê-las tirado. Em vez disso, falou sobre como precisava documentar os marcos do crescimento do bebê, já que estávamos a mantendo afastada. Falou sobre o berçário esperando em casa, as roupas ficando pequenas, as mamadeiras que esterilizava toda semana só por precaução. Tirou um livro do bebê que estava mantendo. Cada página estava cheia de anotações sobre seu filho, seu peso e altura das consultas ao pediatra que ela estava rastreando. Descrições de suas expressões nas fotos que tirava, planos para seu primeiro aniversário, seu primeiro dia de escola, sua formatura. Em sua mente todo o futuro dele estava traçado, e ela era a mãe em todos os cenários. Até mesmo mamãe parecia desconfortável enquanto Rose afundava ainda mais em seu delírio. O juiz teve que pedir um recesso quando Rose começou a hiperventilar por ter perdido o primeiro sorriso do bebê, embora eu a tivesse visto sorrindo dezenas de vezes. Durante o intervalo, mamãe se aproximou de nós no corredor. Lucas se colocou entre nós, mas ela parecia apenas cansada. Pela primeira vez, vi sua máscara completamente removida. Ela admitiu que Rose não estava bem. A infertilidade havia quebrado algo nela. Mas em vez de procurar ajuda para Rose, mamãe alimentava o delírio, pensando que se apenas pudesse dar o bebê a ela, tudo ficaria bem. Na verdade, ela perguntou de uma mãe para outra se poderíamos chegar a um acordo. Talvez visitas supervisionadas, talvez apenas fotos, qualquer coisa para impedir que Rose desmoronasse completamente. Senti pena por um momento até ela acrescentar que se Rose tivesse um colapso, ela garantiria que todos soubessem que a culpa era nossa por sermos tão egoístas. A audiência foi retomada. A juíza, uma mulher com filhos adultos, ouviu cuidadosamente ambos os lados. Ela revisou as evidências, os documentos falsificados, as fotos, o assédio. Então fez sua decisão. A medida protetiva foi concedida. Rose e mamãe tinham que ficar a 150 metros de nós, da casa e da criança. Nenhum contato por terceiros, nenhuma foto, nenhuma vigilância, nenhuma tentativa de zombar da medida. A violação resultaria em prisão imediata. Rose chorou tão forte que tiveram que removê-la do tribunal. Mamãe a seguiu, mas não antes de me olhar nos olhos uma última vez. O olhar prometia que não havia acabado. Elas encontrariam outro jeito. Saímos por uma saída lateral. Nosso advogado nos avisou para sermos mais vigilantes nos próximos dias. Pessoas que haviam perdido no tribunal frequentemente atacavam. Ele nos aconselhou a ficar com amigos ou em um hotel por algumas noites, só para ser seguro. Mas não tínhamos para onde ir, nossas famílias estavam contra nós ou estavam muito longe. Não podíamos pagar um hotel com nossas escassas economias. Então fomos para casa, para nossa casa que não parecia mais segura, e esperamos pelo que viria a seguir. Naquela noite, enquanto estava acordada ouvindo cada som, pensei sobre como a vida deveria ser diferente. Deveríamos estar aproveitando os primeiros meses do nosso filho, não vivendo com medo. Deveríamos estar planejando seu futuro, não nos perguntando se ainda teríamos custódia na semana seguinte. Lucas estendeu a mão e pegou a minha. Nenhum de nós falou. Ambos sabíamos que a medida protetiva era apenas papel. Não impediria mamãe de conspirar ou Rose de cair ainda mais em delírio. A batalha foi ganha, mas a guerra estava longe de terminar. Nosso filho se mexeu no berço, fazendo ruídos suaves de bebê.
Levantei-me para ver como ele estava, como fazia dezenas de vezes todas as noites. Ele estava bem, dormindo pacificamente, sem saber que duas mulheres estavam lutando para reivindicá-lo como seu. Toquei sua bochecha macia e fiz uma promessa. Não importava o que custasse. Não importava o que tivéssemos que sacrificar, nós o protegeríamos. Mamãe e Rose transformaram nossa vida em um pesadelo, mas elas não venceriam. Éramos seus pais e lutaríamos por ele até nosso último suspiro. A casa rangia com o vento, e me enrijeci antes de reconhecer o som familiar. Cada ruído era uma ameaça agora, cada sombra um perigo potencial. O livro da Rose sobre o bebê de outra pessoa atingiu um novo nível de medo, documentando momentos roubados como se estivesse criando o álbum de recortes mais assustador do mundo, enquanto a juíza assistia a essa bagunça se desenrolar em tempo real. Não era uma maneira de viver, mas era nossa realidade, pelo menos por enquanto. O dia seguinte traria novos desafios, mais batalhas legais, mais assédio, mais tentativas de roubar nosso filho. Mas esta noite, ele estava seguro em seu berço e estávamos juntos. Por enquanto, isso tinha que ser suficiente. Voltei para a cama, sabendo que o sono não viria. Lucas me puxou para perto e ficamos deitados no escuro. Dois pais unidos contra uma ameaça que nunca imaginamos que viria de nossa própria família. A batalha pelo futuro do nosso filho estava apenas começando. A ordem de restrição deveria nos ter dado paz, mas minha mãe encontrou maneiras de contorná-la. Ela não podia chegar a 150 metros, mas isso não a impediu de orquestrar sua campanha através de outras pessoas. O primeiro sinal chegou em nossa caixa de correio. Avisos legais de 3 escritórios de advocacia diferentes, todos representando partes interessadas, registrando relatórios sobre nossa capacidade como pais. Cada empresa havia sido contratada por diferentes membros da igreja, todos coincidentemente da congregação da minha mãe. A coordenação era óbvia, mas impossível de provar. Lucas passou os dias respondendo a essas alegações enquanto eu ficava em casa com nosso filho. Transformamos nossa sala de jantar em um escritório improvisado. Caixas de documentação cobrindo cada superfície. Extratos bancários provando que não éramos viciados. Registros de emprego mostrando o histórico limpo do Lucas. Registros médicos confirmando a saúde perfeita do nosso filho. Cada resposta custava dinheiro que não tínhamos. Nosso advogado nos avisou que isso era uma guerra de desgaste. Mamãe não podia ficar com nosso filho diretamente, então ela nos drenaria financeiramente até não podermos mais lutar. Ele reduziu suas taxas o máximo possível, mas os processos judiciais e respostas ainda estavam se acumulando. Vendi as joias da minha avó, a única coisa que minha mãe não havia dado a Rose quando éramos crianças. 2 semanas após a ordem de restrição, notei um padrão. Toda vez que saía de casa, alguém estava lá. Não Rose ou minha mãe, mas estranhos que pareciam muito interessados no meu filho. Uma mulher na farmácia que tentou tocar sua mão. Um homem no posto de gasolina que fez muitas perguntas sobre sua idade e rotina. Eles nunca fizeram nada ilegal, apenas o suficiente para me deixar paranoica. Lucas instalou mais câmeras e começou a documentar tudo. Placas de carros que ficavam do lado de fora da nossa casa por muito tempo. Capturas de tela de novas contas de mídia social que tentavam nos adicionar sem qualquer conexão mútua. Fotos de pessoas que apareciam repetidamente em lugares diferentes. Nosso caderno de paranoia ficou mais grosso a cada dia. A descoberta veio de uma fonte inesperada. A prima do Lucas, Sara, que ainda morava em nossa cidade natal, ligou com notícias perturbadoras. Mamãe havia criado um grupo de apoio na igreja para avós com acesso negado aos netos. Ela havia estado recrutando membros, compartilhando sua história trágica de uma filha que havia roubado seu neto. O grupo se reunia semanalmente para orar e planejar intervenções. Sara havia participado de uma reunião disfarçada, fingindo que seu próprio filho a havia cortado. Ela gravou minha mãe explicando como a documentação era essencial. Como vários relatórios de diferentes fontes tinham mais peso que uma única queixa. Como paciência e persistência acabariam exaurindo até os pais mais teimosos. Mamãe estava dando uma aula magistral sobre assédio legal. Demos a gravação ao nosso advogado, mas ele balançou a cabeça. Nada do que mamãe disse era tecnicamente legal. Ela nunca disse que mentissem, apenas que compartilhassem suas preocupações com as autoridades. Ela era cuidadosa com suas palavras. Uma vida inteira de manipulação a tornou especialista em seguir a linha legal. Nosso filho fez 1 ano durante esse círculo. Não podemos ter uma festa. Não podemos convidar ninguém que pudesse compartilhar fotos ou informações acidentalmente. Lucas fez um pequeno bolo enquanto eu decorei nossa sala com balões. Cantamos parabéns em sussurros, com medo de quem pudesse estar escutando lá fora. Chorei quando ele bateu seu punhinho pequeno na cobertura, pensando em todos os momentos normais que estávamos perdendo. Naquela noite, nosso sistema de segurança nos alertou sobre movimento no quintal. Lucas pegou o taco de beisebol que mantínhamos perto da cama. Corri para o quarto do meu filho. Pela transmissão da câmera, vimos uma figura perto da cerca, mas ela desapareceu antes que pudéssemos ter uma imagem clara.
A polícia encontrou pegadas e um telefone derrubado, mas era um dispositivo descartável sem informações úteis. Na manhã seguinte, descobrimos o que o intruso estava fazendo. Eles instalaram uma pequena câmera apontada para a janela do nosso filho. O dispositivo era sofisticado, ativado por movimento e transmitia para algum lugar que não conseguimos rastrear. Nosso advogado disse que encontrá-la realmente ajudou nosso caso, mas eu não conseguia parar de tremer. Alguém estava assistindo meu bebê dormir. Mudamos seu berço novamente, desta vez para nosso closet. Sem janelas, uma entrada mais fácil de defender. Lucas instalou uma tranca do lado de dentro. Estávamos transformando nossa casa em uma fortaleza. Cada quarto avaliado em termos de seu potencial defensivo. Essa não é maneira como alguém deveria viver. A pressão financeira se intensificou. A indenização do Lucas havia acabado. Minhas vendas online mal cobriam o supermercado. Estávamos no limite dos cartões, pagando advogados. Nosso advogado nos conectou com uma organização de assistência jurídica, mas eles estavam sobrecarregados com casos. Tivemos alguma ajuda, mas estávamos, na maior parte, sozinhos. Então Rose piorou de uma maneira que não esperávamos. Ela publicou um blog chamado Minha Jornada para a Maternidade. Nele, ela documentou suas dificuldades com fertilidade, a promessa da irmã de ajudar e sua luta constante para trazer seu filho para casa. Ela postou fotos de ultrassom que reconheci como minhas, fotos de recém-nascidos que ela roubou das minhas redes sociais antes de eu trancar tudo. Em sua narrativa, ela estava na sala de parto, cortou o cordão umbilical e escolheu seu nome. O blog se tornou viral em certos círculos. Grupos de apoio à infertilidade compartilharam. Ativistas pelos direitos dos avós defenderam sua causa. Logo começamos a receber mensagens de estranhos me chamando de monstro. Nosso endereço não foi publicado, mas não era difícil de encontrar. Os pacotes começaram a chegar, alguns contendo itens de bebê para Rose dar ao filho, outros contendo coisas menos agradáveis. Procurar emprego para Lucas se tornou impossível. O Google mostrava a todos os empregadores o blog da Rose, nossas batalhas judiciais e o drama. O gerente de contratação até perguntou se ele era o pai tentando roubar um bebê de uma mãe infértil. Percebemos que minha mãe havia envenenado o poço tão completamente que nunca teríamos uma vida normal naquele estado. Começamos a buscar outros estados, lugares onde pudéssemos começar do zero. Mas a mudança exigia dinheiro que não tínhamos, e nosso advogado nos avisou contra sair durante uma batalha ativa de custódia. Pareceria que estávamos fugindo, o que poderia prejudicar nosso caso. Estávamos encurralados. O grupo de apoio da igreja da mamãe ficou mais ousado. Membros começaram a aparecer em lugares fora do alcance das ordens de restrição. Ficavam na calçada durante as consultas médicas do nosso filho, segurando cartazes sobre direitos dos avós. Formavam círculos de oração no estacionamento do supermercado, sempre pacíficos, sempre legais. Sempre perto o suficiente para nos deixar saber que estávamos sendo vigiados. Uma membro, uma senhora idosa chamada Dorothy, me abordou no posto de gasolina. Ela manteve a distância exigida, mas falou alto o suficiente para todos ouvirem. Falou sobre perdão, sobre reconciliação familiar, sobre o mal que eu estava causando ao manter uma avó longe de seu neto. Outros clientes começaram a olhar, alguns concordando com as palavras da Dorothy. Saí sem encher o tanque, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar meu filho no assento do carro. Naquela noite encontrei as redes sociais da Dorothy. Ela tinha 6 netos, todos com pais normais, mas no grupo de apoio da minha mãe ela encontrou uma causa. Uma maneira de se sentir justa. Mamãe usava as aposentadas da igreja como arma. Nosso advogado entrou com ação judicial por assédio, mas não funcionou. Nenhum indivíduo havia feito algo ilegal. A coordenação era clara, mas impossível de provar. Cada pessoa alegava estar agindo segundo sua própria consciência, movida pela história da Rose e pela dor da minha mãe. O sistema não foi projetado para lidar com assédio distribuído. Lucas começou a ter ataques de pânico. Acordava sufocado, convencido de que havia alguém em casa. Eu não estava muito melhor, saltando a cada som, vendo ameaças em todo lugar. Nos revezávamos tendo colapsos, um sempre firme pelo nosso filho, mas estávamos nos deteriorando. A audiência de custódia ainda estava sendo adiada. O advogado da Rose entrava com uma moção após outra, cada uma exigindo resposta, cada uma custando dinheiro. Questionavam nossa saúde mental, nossas finanças, nossa situação de vida. Enviavam centenas de páginas de documentação, nos forçando a responder a cada alegação. Morte por 1000 cortes de papel. Por uma semana particularmente ruim, nosso carro foi vandalizado 3 vezes. Nada sério, apenas dano suficiente para sair caro. Pneus cortados, para-brisa quebrado, açúcar no tanque de gasolina. Sempre que o carro estava estacionado em algum lugar sem câmeras. A polícia sugeriu que estávamos sendo alvos, mas não havia prova de quem era responsável. Comecei a manter nosso filho em um canguru grudado ao meu corpo o tempo todo quando saíamos. Lucas ficava atrás de nós, atento a ameaças. Devíamos parecer loucos, mas não nos importávamos. Cada saída era uma operação militar.
planejar a rota, verificar se havia rostos familiares. Nunca passar muito tempo em um lugar. Sempre ter um plano de fuga. Nossas famílias começaram a se desintegrar sob a pressão. Os pais do Lucas, já duvidando por causa do veneno da minha mãe, ficaram frustrados com nossa paranoia. Sugeriram que estávamos exagerando, que talvez algumas visitas supervisionadas acalmariam as coisas. Quando nos recusamos, eles se afastaram, cansados do drama. Meus poucos amigos restantes também se distanciaram. Quem poderia culpá-los? Estar associado conosco significava possivelmente acabar na mira da rede da minha mãe. Uma amiga admitiu que começou a receber ligações estranhas depois de ser vista comigo. Outra viu suas redes sociais inundadas com mensagens sobre permitir abuso infantil. A rede de contatos da minha mãe era vasta e vingativa. O isolamento era parte da estratégia, explicou nosso advogado. Nos tornar tão tóxicos que ninguém nos ajudaria. Remover nosso sistema de apoio. Não nos deixar para onde ir, exceto nos render. A maneira como todos simplesmente se juntam por causa da minha mãe parece muito conveniente. Dorothy tem 6 netos, mas de repente precisa assediar estranhos em postos de gasolina. Me faz pensar no que mamãe está realmente dizendo a essas pessoas na igreja para deixá-las tão agitadas sobre o drama familiar de outra pessoa. Estava funcionando. O blog da Rose ficou mais elaborado. Ela postava sobre os preparativos para o retorno do filho, fotos do quarto que decorou, das roupas que comprou em tamanhos crescentes, dos brinquedos perfeitamente organizados. Escrevia cartas para ele explicando por que a mãe o estava mantendo longe, mas prometendo que estariam juntos em breve. A seção de comentários estava cheia de encorajamento e indignação em seu nome. Alguém vazou nosso novo endereço para os seguidores do blog, não publicado diretamente, mas em código óbvio o suficiente para pessoas motivadas descobrirem. O assédio aumentou. Entregas de pizza que não pedimos, chamadas de serviço para problemas que não tínhamos, queixas anônimas para todas as agências imagináveis. Cada interrupção era pequena, mas o efeito cumulativo era exaustivo. Lucas sugeriu que fossemos a mídia nós mesmos, que contássemos nosso lado, mas nosso advogado discordou. Pareceríamos defensivos, desesperados, e qualquer publicidade só amplificaria a plataforma da Rose. Melhor ficar quietos, documentar tudo, confiar no sistema. Mas confiar no sistema parecia impossível quando o sistema parecia projetado para permitir essa tortura. Uma manhã, encontrei Rose sentada em seu carro fora do limite da ordem de restrição. Ela não estava fazendo nada, apenas sentada lá olhando para nossa casa. Quando me viu olhando, ela segurou uma boneca, embalando-a como se fosse um bebê real. Ela ficou lá por horas, legalmente longe o suficiente. Psicologicamente muito perto. A polícia chegou, mas não pôde fazer nada. Ela estava em uma rua pública. Não estava ameaçando. Era apenas uma mulher triste com uma boneca. Sugeriram que investíssemos em cortinas melhores. Naquela noite, Lucas e eu tivemos nossa pior briga. Ele queria sair do estado imediatamente. Batalha de custódia ou não, pegar nosso filho e fugir. Começar de novo em algum lugar onde mamãe não pudesse nos encontrar. Argumentei que perderíamos tudo o que havíamos construído legalmente, daria a elas munição para nos pintar como sequestradores. Gritamos um com o outro enquanto nosso filho chorava, ambos muito exaustos para ser racionais. Acabamos nos reconciliando, chorando e nos desculpando, reconhecendo que o estresse estava nos destruindo por dentro, mas as rachaduras estavam aparecendo. A campanha da mamãe estava funcionando exatamente como planejado. A próxima fase começou sutilmente. Pessoas do grupo da igreja começaram a conseguir empregos em lugares que costumávamos frequentar. O supermercado contratou Dorothy como recepcionista. A farmácia contratou uma nova técnica que havia participado das reuniões de apoio à mamãe. O consultório do nosso pediatra contratou uma recepcionista cujas redes sociais mostravam conexões com seguidores do blog da Rose. Nenhuma delas jamais violou a medida protetiva ou fez algo abertamente ameaçador. Mas saber que estavam lá observando, relatando, fazia cada tarefa parecer uma caminhada em território inimigo. Começamos a dirigir para lojas mais distantes, mas gasolina custava dinheiro que não tínhamos. Nosso advogado estava ficando sem opções. O caso de custódia estava avançando em ritmo glacial. O assédio estava aumentando, mas permanecia legal o suficiente. Nossos arquivos de evidência eram enormes, mas insuficientes. Ele sugeriu mediação, talvez encontrar um meio termo. A expressão no meu rosto fez parar no meio da frase. A saúde mental do Lucas piorou ainda mais. Ele parou de dormir, convencido de que alguém invadiria a casa quando fechasse os olhos. Patrulhava a casa a noite toda, verificando fechaduras, revisando imagens das câmeras, fazendo anotações em nosso diário de segurança. Implorei para ele ir ao médico, mas ele se recusou. Registros médicos poderiam ser intimados e usados contra nós. A espiral da morte financeira acelerou. Estávamos atrasados na hipoteca. Os cartões de crédito explodiram.
vendendo tudo o que podíamos enquanto tentávamos manter uma vida normal para nosso filho. Ele estava andando agora, falando palavras simples, felizmente inconsciente de que todo seu mundo estava sob cerco. Me candidatei a empregos, mas o mesmo veneno que afetou Lucas me afetou. Uma entrevistadora até imprimiu páginas do blog da Rose, perguntando se eu era a irmã que havia roubado um bebê. Saí sem responder. Não fazia sentido. Nosso advogado nos colocou em contato com uma organização de violência doméstica. Embora não houvesse violência física, ela reconheceu o padrão de controle coercitivo. Ela nos ajudou a solicitar assistência de emergência, nos conectou a recursos, mas também nos avisou que casos como o nosso frequentemente pioravam. A ordem de restrição era apenas papel. Se Rose e minha mãe decidissem cruzar essa linha, o papel não nos protegeria. Instalamos mais fechaduras, mais câmeras, sensores de movimento, alarmes em todas as janelas. Nossa casa parecia uma prisão, mas pelo menos controlávamos quem entrava. Os pais do Lucas viram isso durante uma visita rara e ficaram horrorizados. Essa paranoia, disseram, não era saudável para uma criança. Como se tivéssemos escolha. A audiência de custódia foi finalmente marcada 6 meses para frente. Nosso advogado disse que era rápido para o tribunal de família. Mais 6 meses desse círculo. Mais 6 meses de exaustão, pressão e medo. Não sabia se poderíamos aguentar. O comportamento da Rose ficou mais errático conforme a audiência se aproximava. O número de pessoas sentadas no carro aumentou. Às vezes minha mãe estava com ela, as duas apenas observando. Começaram a trazer outras pessoas do grupo de apoio. Um turno rotativo de observadores, tendo cuidado para manter distância legal, garantindo que nunca estivéssemos sozinhos. Uma mulher trouxe uma câmera com lente teleobjetiva, tirando fotos da nossa casa. Quando confrontada pela polícia, alegou ser observadora de pássaros. A confusão ao nosso redor era particularmente interessante, disse. A polícia não acreditou nela. Mas não pôde provar o contrário. Paramos de sair, a menos que fosse absolutamente necessário. As compras eram entregues. Tudo que era possível era resolvido online. Nosso mundo encolheu para as paredes da nossa casa. Nosso filho apontava para as janelas, querendo ir ao parque e brincar lá fora. Nós o distraíamos com atividades internas, nos odiando por tornar seu mundo tão pequeno. As postagens do blog ficaram mais sombrias. Rose escrevia sobre sonhos em que seu filho a chamava, sobre a dor física de braços vazios, sobre a justiça chegando em breve. Seus seguidores a encorajavam, compartilhavam suas próprias histórias de filhos afastados deles. As sessões de comentários se tornaram câmaras de eco de queixas e raiva. Alguém iniciou uma arrecadação de fundos para pagar os honorários advocatícios da Rose, para ajudar uma mãe a se reunir com seu filho roubado. Ela arrecadou milhares em poucos dias. Nosso advogado disse que era brilhante. Agora a Rose tinha recursos enquanto estávamos nos afogando. A estratégia de exaustão financeira da minha mãe estava funcionando perfeitamente. O colapso do Lucas veio de repente. O encontrei no quarto closet do nosso filho às 3 da manhã, segurando o nosso filho adormecido e soluçando. Continuava se desculpando, dizendo que falhou como pai, falhou em proteger sua família. Abracei os dois, tentando ser forte, mas estava tão quebrada quanto ele. Decidimos naquela noite partir, pegar o que pudéssemos carregar e desaparecer. Deixar que ganhassem a batalha legal se isso significasse que nosso filho pudesse ter uma vida normal em outro lugar. O sistema nos falhou. A lei não pôde nos proteger dessa morte por 1000 cortes. Fugir parecia nossa única opção. Começamos a planejar cuidadosamente, pesquisando estados com leis rígidas de privacidade, procurando empregos que pagassem à vista, aprendendo como mudar legalmente de identidade. Parecia surreal, como se fôssemos criminosos planejando um assalto. Mas o que mais poderíamos fazer? Nosso advogado tentou um último movimento. Ele entrou com uma moção de emergência detalhando o padrão de assédio, destruição financeira, a campanha coordenada. Argumentou que Rose e minha mãe estavam usando o sistema legal como arma, que isso não era custódia, mas controle e punição. O juiz concordou com uma audiência de emergência, não um caso completo de custódia, mas uma revisão das alegações de assédio. Foi marcada para a semana seguinte. Nosso advogado estava cautelosamente otimista. Esse juiz tinha reputação de perceber manipulação. Talvez finalmente alguém visse o que estava realmente acontecendo. A semana antes da audiência, tudo se intensificou. Os observadores aumentaram. Telefonemas e entregas aumentaram. Diariamente, Rose atualizava o blog, contando os dias para a reunião. O grupo da igreja da minha mãe se postou fora do tribunal. A pressão era esmagadora, mas resistimos. Tínhamos que fazer isso. Essa audiência era nossa última chance de uma vida normal. Se o juiz percebesse a manipulação da minha mãe, talvez finalmente pudéssemos ter paz. Se não, tínhamos nosso plano de fuga pronto. Lucas e eu passamos as noites revisando nossas evidências. Centenas de páginas documentando meses de assédio, fotos, gravações, registros financeiros mostrando a destruição sistemática de nossas vidas. Pintava um quadro claro. Mas seria suficiente?
Nosso filho deu seus primeiros passos reais naquela semana, cambaleando entre Lucas e eu em nossa sala. Comemoramos em silêncio, com medo de quem pudesse estar escutando. Criei uma imagem mental, sabendo que poderíamos estar em um estado diferente na semana seguinte, começando de novo com nada além um do outro. A manhã da audiência chegou cinzenta e nublada. Nos vestimos cuidadosamente, tentando parecer estáveis e responsáveis, apesar da exaustão gravada em nossos rostos. Nosso filho brincava alegremente em seu assento do carro, sem saber que aquele dia poderia mudar tudo. Enquanto dirigíamos para o tribunal, vi o carro da Rose à distância, mantendo os limites legais, mas nos seguindo. O SUV da mamãe chegou de outra rua. Quando chegamos ao tribunal, um desfile de veículos nos seguiu. Eles não podiam entrar no estacionamento, mas estavam observando nas ruas. Lucas carregou nosso filho enquanto eu carregava nossas caixas de evidência. Nosso advogado nos encontrou na entrada, seu rosto sombrio, mas determinado. Ele passou a noite inteira se preparando. Disse que o juiz ouviria a verdade. Rose e minha mãe esperavam com seus advogados. Rose segurava sua boneca, embalando-a gentilmente. O grupo da igreja da mamãe encheu a galeria. Nosso lado estava vazio, exceto por nós. A prima do Lucas, Sarah, queria ir, mas foi ameaçada. Dissemos para ela ficar longe. Enquanto esperávamos o juiz, segurei meu filho apertado, sentindo seu cheiro de bebê, memorizando seu peso em meus braços. Seja lá o que acontecesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Sobrevivemos até agora. Poderíamos sobreviver a qualquer coisa que viesse a seguir. O oficial de justiça nos chamou para nos levantar. O juiz entrou, uma mulher com rosto severo que havia visto muita disfunção familiar. Rose está carregando uma boneca para o tribunal enquanto os pais do bebê real carregam caixas de evidência. Alguém deveria dizer a ela que bonecas não ajudam em casos de custódia. Ela olhou para a galeria lotada, para Rose com sua boneca e para nós, exaustos. Sua expressão não revelava nada. Nosso advogado se levantou para começar. Era isso. Nossa chance de mostrar a verdade, de provar que amor não era sobre posse, que família não era sobre controle, que uma criança merecia paz, não essa guerra. O juiz revisou nossas evidências pelo que pareceram horas. Examinou cada documento falsificado, estudou as fotos que Rose tirou através de nossas janelas, leu os registros de assédio que havíamos compilado. Seu rosto permaneceu neutro enquanto folheava as páginas que documentavam nossa destruição sistemática. O advogado da Rose argumentou que sua cliente era simplesmente uma mulher de coração partido tentando manter contato com uma criança que lhe foi prometida. Ele apresentou o livro do bebê da Rose e suas fotos do quarto decorado. Depoimentos do grupo da igreja da minha mãe sobre minha crueldade e negação da única chance da minha irmã de ser mãe. Rose balançou sua boneca durante a apresentação, sussurrando para ela ocasionalmente. Quando o juiz perguntou diretamente a Rose sobre as fotos de vigilância, a resposta da Rose chocou a todos. Ela explicou calmamente que precisava documentar os marcos do desenvolvimento da criança, já que estávamos temporariamente impedindo as visitas. Mostrou uma programação detalhada que havia criado, mostrando quando ele fazia soneca, comia e brincava. Ela conhecia suas rotinas melhor que alguns pais que vivem com seus filhos. A ilusão estava completa. Minha mãe então testemunhou, se pintando como uma pacificadora tentando manter a família unida. Falou eloquentemente sobre a importância dos laços familiares, como as crianças precisavam de uma família estendida. Como meu egoísmo estava destruindo não apenas Rose, mas toda a estrutura familiar. Vários membros da igreja na galeria claramente concordavam, tocados por sua performance. Nosso advogado sistematicamente desmontou seus argumentos. Mostrou como os documentos falsificados de barriga de aluguel foram criados, rastreando o rastro de papel até uma gráfica perto da casa da minha mãe. Apresentou evidências de que o advogado da Rose havia sido previamente disciplinado por violações éticas. Demonstrou como o grupo de apoio da minha mãe era na verdade um centro de coordenação para assédio. O juiz fez perguntas específicas sobre as violações da ordem de restrição, como Rose conseguiu fotos dentro da nossa casa. Porque membros da igreja apareciam em todos os lugares que visitávamos, como queixas anônimas ao CPS sempre coincidiam com audiências importantes. Mamãe desviou habilmente, mas viu os olhos do juiz se estreitarem a cada evasão. Durante um intervalo, ouvi 2 membros da igreja no banheiro discutindo seus próximos passos. Mencionaram algo sobre uma nova estratégia envolvendo as conexões de trabalho do Lucas. Mandei uma mensagem para nosso advogado imediatamente. Ele me aconselhou a gravar, se possível, mas elas saíram antes que eu pudesse preparar meu telefone. De volta à sessão, nosso advogado apresentou nossos registros financeiros. O juiz viu como fomos de uma classe média confortável para quase falência em meses. Cada resposta legal, cada medida de segurança, cada oportunidade de emprego perdida estava diretamente conectada à campanha da minha mãe. O padrão era inegável. A compostura da Rose finalmente cedeu quando o juiz a questionou sobre a tentativa de invasão. Ela insistiu que tinha o direito de ver seu filho, que éramos nós que estávamos cometendo crime ao mantê-lo longe dela.
levantou-se segurando sua boneca e exigiu que o juiz devolvesse seu bebê imediatamente. Seu advogado tentou acalmá-la, mas ela estava além da razão. Mamãe tentou controlar o dano, explicando que Rose estava apenas emocional, que estava sob tremendo estresse, mas a máscara caiu. O juiz viu com o que havíamos estado lidando por meses. Uma mulher tão imersa em delírios que genuinamente acreditava que nosso filho era dela. O juiz pediu outro recesso para revisar tudo. Esperamos em uma pequena sala de conferência, nosso filho brincando com brinquedos no chão, felizmente inconsciente de que seu futuro estava sendo decidido. Lucas andava de um lado para o outro, paralisado de medo de esperar. Nosso advogado voltou com notícias. O juiz queria entrevistar o pediatra do nosso filho e os funcionários do CPS que nos investigaram. Ela estava levando isso a sério, não apenas descartando como as juízas anteriores. O tribunal foi adiado até o dia seguinte. Naquela noite mal dormimos. A rede da mamãe entrou em alta velocidade. Nossa campainha tocou constantemente até desligarmos. Carros passaram devagar, buzinando. Alguém soltou fogos de artifício em nosso quintal às 3 da manhã. A polícia veio 2 vezes, mas não conseguiu pegar ninguém em flagrante. Na manhã seguinte, chegamos e encontramos a escadaria do tribunal cheia de apoiadores da minha mãe. Seguravam cartazes sobre direitos dos avós e valores familiares. Alguns tinham fotos da Rose com sua boneca, retratando-a como uma mãe em luto. Tivemos que ser escoltados por uma entrada lateral por segurança. O pediatra testemunhou primeiro. Confirmou que nosso filho estava saudável, bem cuidado e atingindo todas as metas. Também revelou que Rose tentou acessar seus registros médicos várias vezes, alegando ser a mãe. O consultório teve que implementar protocolos especiais de segurança apenas para seu arquivo. Funcionários do CPS testemunharam depois. Detalharam como cada investigação não encontrou evidências de abuso ou negligência, como os relatórios sempre vinham dos mesmos endereços IP e como as alegações ficavam mais bizarras a cada registro. Um funcionário admitiu que nunca havia visto uma campanha tão coordenada de relatórios falsos. O advogado da Rose fez uma última tentativa, argumentando que, independentemente dos métodos, Rose merecia algum tipo de relacionamento com a criança que lhe foi prometida. Propôs um cronograma de visitas graduais, começando com visitas supervisionadas. Rose aceitou ansiosamente, segurando sua boneca. A expressão do juiz era séria. Perguntou diretamente a Rose como ela chamaria a criança durante essas visitas. Rose respondeu sem hesitação. Ela o chamaria pelo nome que havia escolhido, não pelo nome que lhe demos. Diria que era sua verdadeira mãe. Não via nada de errado com esse plano. Nosso advogado não precisou responder. Rose havia defendido nosso caso. O juiz anunciou que faria sua decisão após o almoço. Essas 3 horas pareceram 3 anos. A galeria estava cheia quando o tribunal reabriu. Mamãe havia mobilizado todos que pôde, mas a decisão do juiz foi rápida e decisiva. A medida protetiva não apenas foi mantida, mas também expandida. Rose e minha mãe estavam proibidas de qualquer contato direto ou indireto. Qualquer assédio por terceiros seria considerado violação. Mais importante, o juiz rejeitou o pedido de custódia da Rose com preconceito. Ela nunca poderia entrar com o pedido novamente. O juiz declarou claramente que os delírios da Rose e a permissão da minha mãe representavam uma séria ameaça ao bem-estar do nosso filho. Recomendou que Rose procurasse ajuda psiquiátrica. O grito da Rose ecoou pelo tribunal. Ela jogou sua boneca no juiz e teve que ser fisicamente contida pelos oficiais de justiça. Mamãe tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam enquanto pegava suas coisas. Os apoiadores da igreja saíram em silêncio. Sua causa justa foi subitamente manchada pelo colapso da Rose. Mas o juiz ainda não havia terminado. Revisou nossos registros financeiros e entendeu a destruição deliberada de nossas vidas. Ordenou que Rose e minha mãe cobrissem nossos custos legais e danos. Não cobria tudo, mas era alguma coisa. Mais importante, era uma vindicação. Nosso advogado nos avisou para ter cuidado ao sair. As emoções estavam no auge. Mas quando saímos, a multidão havia se dispersado. Apenas algumas pessoas retardatárias permaneciam, parecendo confusas e envergonhadas. Sem a orquestração da minha mãe, o movimento desmoronou. Bem, pessoal, é hora de encerrar a história, toda amarrada com um laço.